A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal ID, com mais um estudo hoje. Queria falar a respeito de Apocalipse 8, os versos de 1 a 6. O silêncio no céu. É uma dúvida que me intrigava muito, irmãos. Eu sempre, quando bati o olho nesse texto, eu queria saber que silêncio era esse. Por que Deus ordenava o silêncio no céu quando o Senhor Jesus abria o sétimo selo e estava prestes a acontecer o toque da sétima trombeta? Por que havia esse silêncio no céu? Já passou isso na cabeça de vocês? Vocês já se perguntaram por que desse sétimo? Na hora que o Senhor Jesus abriria o sétimo selo, haveria silêncio no céu? Bom, antes da gente começar o estudo propriamente dito, eu queria fazer umas contextualizações e explicar algumas coisas que acontecem para a gente entender o livro selado de 7 selos. Eu já fiz vídeos com o irmão Luiz a respeito desse assunto, desse tema, mas eu queria trazer à tona aqui novamente essa reflexão para a gente poder entender como a gente interpreta a abertura dos selos. Primeiro de tudo, não se pode interpretar os elementos do final da última semana, os elementos da última semana de Daniel, selos, trombetas e cálices da ira de Deus, como 21 eventos que acontecem. Não é dessa forma. Muitos interpretam dessa maneira e aí acaba errando, dizendo que os selos já se abriram desde o Éden e tudo mais, quando não é verdade. Esses eventos, eles hão de acontecer na última semana de Daniel. Na última semana, nos fins dos dias. Então, como a gente deve entender? Como a gente deve entender a abertura do livro selado de 7 selos? A gente primeiro tem que entender que as trombetas e os cálices da ira de Deus, elas estão contidas dentro do livro selado de 7 selos. Isso é uma coisa primordial de ser entendida. Porque quando o Senhor Jesus começa a abrir os selos, ele começa a desvendar e a revelar o que está escrito no livro, que estava selado. Então, quando a gente chega no 7º selo, o livro já está todo aberto. Toda a revelação contida no livro está exposta. Tudo foi falado, tudo foi dito. Tanto é que quando isso acaba de ser colocado para João, o livro todo, revelado todo, ele fala: é necessário que você coma o livro e profetize de novo. Esse mesmo livro já foi comido por outros profetas. Mas agora, para João, ele fala: é necessário que profetizes de novo. Porque essa profecia vai ter que ser lida, vai ter que ser engolida pelas testemunhas, vai ser doce na boca e amarga no estômago, e eles vão ter que profetizar de novo. Mas essa mensagem, para chegar nas testemunhas, tem que passar por nós, irmãos. Nós temos que anunciar e profetizar de novo também. Entendido? Então vamos lá. Eu vou ler Apocalipse 8, os versos de 1 a 6, e vamos contextualizar. No sétimo selo, quando o Senhor Jesus abre, e é relatado o que está contido nesse selo, a história do livro é contada resumidamente. Toda a história do livro de 7 selos é contada resumidamente. Toda a última semana de Daniel é contada resumidamente. Ele vai lá no início da semana e conta resumidamente até o último cálice da ira de Deus. Note que no 6º selo, o ocorrido no sexto selo é a volta do Senhor Jesus. E no 7º selo, ele é o resumo de tudo que aconteceu, desde o primeiro toque da primeira trombeta até o último cálice da ira de Deus, que está lá no final dos 1260 dias da semana de Daniel. Entendido dessa forma, vamos ao texto. Capítulo 8 de Apocalipse, no verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, olha o que acontece. Houve silêncio no céu cerca de meia hora de silêncio.
Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Ele vai lá no início da semana e vai começar de novo a contar tudo o que aconteceu no livro todo, de maneira resumida. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A gente já fez um vídeo sobre isso, eu e o irmão Jael, falando dos 10 dias de tribulação e o dia da expiação, quando a gente menciona que essas orações dos santos, que está sendo oferecida dentro do incensário de ouro pelo anjo, são as orações das testemunhas lá no início da semana, que vai ser materializada na terra em forma de trombeta e calamidades que vão acontecer. Isso sai da boca das testemunhas. 4 trombetas tocam antes da metade da semana e as 3 últimas finais pelo pessoal que foi se esconder no deserto, longe da vista da serpente. Vamos lá. Então ele foi dado um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Trombetas, irmãos. Olha para todas as trombetas, o iniciozinho delas, vê se não está caindo alguma coisa na terra sempre e transformando em calamidade. Foi atirado na terra, de dentro do incensário, com fogo, isso foi atirado na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então os 7 anjos que tinham aí, olha só, acabou os eventos do sétimo selo aí. E aí Deus volta para a visão e mostra para João que os 7 anjos que tinham 7 trombetas preparavam-se para tocar. E agora Deus vai dar enfoque nas trombetas. Tudo foi relatado no livro de 7 selos de forma resumida, mas muito bem explicada para João. E agora Deus vai dar um zoom nas trombetas e vai explicar cada trombeta novamente. Volta lá para o início da semana e vai explicar cada evento, cada toque de trombeta. O fato é que no 7º selo, ele fala da 7ª trombeta, fala da primeira, fala do 7º cálice da ira de Deus, quando ele menciona vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Isso acontece no 7º cálice. A gente vê, sabe que isso vai acontecer no 7º cálice da ira. E fecha o livro, encerra a revelação do livro. E aí vai e enfoca na primeira trombeta, certo? Explicado como é que é o contexto dos 7 selos, mostrando os eventos que estão contidos nele de trombeta e cálices da ira. Vamos ao que interessa. Lido esse texto, o mistério está no silêncio que acontece no céu. Acontece um silêncio no céu que é intrigante. E a gente nota que é logo que o Cordeiro abre o 7º selo. E está prestes, no 7º selo, a tocar a 7ª trombeta. O 6º selo já revelou a vinda de Cristo, já revelou o toque da 7ª trombeta. Mas no 7º selo conta a história toda com detalhes. E faz um resumão. Aqui está prestes a tocar a 7ª trombeta, irmãos. É o 7º selo, é o final do livro, mostrando tudo o que acontecia. E nesse momento, quando ele abre o 7º selo, aparecia diante dele dos 7 anjos que... Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Silêncio no céu e anjos tocando trombetas, 7 trombetas. E silêncio no céu. Pega e guarda esse momento, irmãos. Guarda esse momento, porque é um momento importantíssimo para a gente conectar histórias lá dos profetas. E aí a gente desvenda o porquê desse silêncio. Quero fazer um adendo rapidamente aqui para mostrar a forma como eu creio que o Senhor Jesus chega na terra, na sua vinda depois do toque da 7ª trombeta. Vai cair o 6º cálice da ira de Deus, cálice da ira, lá no final da semana de Daniel, depois da grande tribulação. Vai cair o 6º cálice da ira, Jesus não voltou ainda, está escrito em Apocalipse.
vai tocar a 7ª trombeta, a igreja encontra com o Senhor nos ares, é arrebatada, cai o 7º cálice sobre a terra, a saraiva de pedra sobre a grande Babilônia, e no final do 7º cálice, Cristo e a igreja vêm para a terra pelejar na batalha do Armagedon. Lembra-se que em Daniel bate uma pedra polida no pé da estátua e acaba com o reino? Essa pedra é Cristo. É a última pedra que vem nessa saraivada de pedras do 7º cálice da ira para cumprir o furor da ira de Deus. Essa pedra é Cristo e a igreja, porque Cristo não está mais sozinho. Cristo está com o seu corpo reunido nos ares, vindo para tomar de direito a posse do seu reino, que foi feita desde a fundação do mundo. É o plano de Deus. Cristo e a igreja na corregência de um reino na terra. Ok? Vamos lá. Por que o silêncio? Por que o silêncio? Vamos lá, a gente tem que entender que isso está na lei, tem que estar na lei, tem que estar nos profetas. Então nós vamos ler os versos que falam desse silêncio. Levítico 23, os versos de 26 a 32, que diz assim... Levítico 26, versos 26 a 32. Minto, irmão, desculpa, perdão. Levítico 23, do 26 ao 32. Desculpa. Vamos lá. É o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Afligir a alma é se rebaixar, jejuar, ficar calado em casa, sem fazer obra servil, esperando o momento da expiação dos seus pecados. Tereis santa convocação e afligireis a alma, a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Silêncio total, aflição, jejum, oração, humilhação, era o que Deus exigia como estatuto perpétuo para todo o arraial de Israel. E isso era estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, em todas as vossas gerações. Certo? Em Levítico 16 completa. Levítico 16, dos versos 29 ao 31 completa. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Todo mundo tinha que ficar em casa quieto, sem fazer nada, nenhuma obra serviu. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Verso 31. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Aí ele relata, quem for ungido, quem for sacerdote, é que vai fazer a obra para Deus. Mas o povo tem que ficar em aflição de alma, jejum e quieto dentro de casa, em silêncio, aguardando a expiação dos seus pecados. Tá certo, irmãos? Silêncio total, sem nada, sem fazer nada, quieto, porque é o dia da expiação. Isso aconteceria da tarde do dia 9 até a tarde do dia 10, quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos com o pecado do povo expiado. Note que é a aflição de alma,
Quem não afligir a alma é eliminado do povo, e isso é estatuto perpétuo. Daí vem o silêncio que a gente leu em Apocalipse 8. Porque nesse dia que a gente leu em Apocalipse 8, quando Cristo abre o sétimo selo, vai tocar a sétima trombeta, e é o dia da expiação. É o dia que o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos e tem que ficar em silêncio, certo? Só que isso é uma lei que foi dada a Moisés, certo? E ela se cumpre como sombra em um dado momento da Escritura. E eu vou mostrar para vocês que Deus cobra isso. Nesse dado momento não existia a expiação, não dava para fazer expiação ainda, porque o povo não tinha entrado na terra. E para ter expiação teria que ter tabernáculos. E para ter tabernáculos teria que ter colheita. E o povo estava no deserto, saindo do deserto, vivendo ainda um momento de que não plantava, não tinha lugar, acampamento para se fixar. A terra que estava sendo prometida era a terra de Jericó. Vamos lá. A destruição de Jericó. Essa é a sombra do que aconteceria numa outra batalha. Vamos ler então Josué, os versos 6, o capítulo 6, de 1 a 10. Prestem atenção, irmão. Prestem atenção nesse paralelo que é tremendo. E vocês vão rapidamente entender o que era esse momento de silêncio. Josué, capítulo 6, os versos de 1 a 10. Depois eu vou ler Josué 6, de 15 a 16, para dar o contexto. Vamos lá. Verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Presta atenção nisso, irmãos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Detalhes: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão trombetas. E será que tocando-se longamente, presta atenção, irmãos, presta atenção na riqueza desses detalhes. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, e 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo, presta atenção, porém ao povo ordenara a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Silêncio absoluto. Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Vamos entender aqui. O povo recebeu a ordem do Senhor através de Josué, que teria que ir uma brigada armada na frente, 7 sacerdotes com 7 trombetas de carneiro berrante, tocando elas. Cada dia eles passavam em volta da cidade, davam uma volta e tocavam a trombeta. Por 7 dias eles fariam isso. No último dia, por 6 dias eles fariam isso. No 7º dia eles rodeariam, só nesse dia, eles rodeariam 7 vezes. E na última vez eles tocariam a trombeta berrante de uma maneira
mais estrondosa, mais contínua. Ele fala isso aqui. Longamente a trombeta de chifre de carneiro você vai tocar. Os sacerdotes irão tocar. E aí depois o povo gritaria e Deus entregaria, derrubaria a muralha de Jericó e daria ao povo. Mas enquanto isso não acontecia, o povo tinha que estar em silêncio. Silêncio absoluto. No verso 15 ele diz mais. Vamos lá. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Foi no último dia. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Vocês já conseguiram fazer um paralelo aí, irmãos? Que momento é esse? Lá no final da semana de Daniel. Vamos lá. Vamos continuar. Nos versos seguintes desse contexto aí, de Josué, a gente vai ver que vai mostrar a destruição da cidade, vai demonstrar a destruição do povo de Jericó. Deus mandou matar todo mundo, velho, novo, todos os bichos, queimar a cidade, dar livramento à prostituta Raabe, que mostra uma tipologia da igreja, e de toda a sua parentela também é livrada. Você vê nesse contexto todinho, você vai ler e vai ver o que vai acontecer. O povo de Deus entrou e destruiu tudo. Isso aqui tipifica coisas lá no final também, irmão. E a gente vai ver tudo isso. Só que eu quero agora chamar a atenção para aquela trombeta que foi tocada no último dia, quando eles deram 7 voltas, e quando eles chegaram na 7ª volta, aquela trombeta de chifre de carneiro que berrou por mais tempo, longamente. Isso, irmãos, essa trombeta é exatamente a trombeta que tipificou a 7ª e a derradeira antes da muralha de Jericó ruir. Essa trombeta de chifre de carneiro vibrante. Ela está em Levítico 25, dos versos 8 a 10. Essa trombeta de chifre berrante, ela tocava no dia, ela foi ordenada a ser tocada no dia do dia da expiação que antecedia o ano do jubileu. Querem ver? Levítico 25, está lá em Levítico 25, os versos de 8 a 10. Os versos de 8 a 10. Essa trombeta é a trombeta que anunciava o ano aceitável do Senhor, o jubileu. Vamos lá, Levítico 25, 8 diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º. E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Você vê que essa trombeta de chifre berrante, que é a tradução para jubileu, que essa palavra não existe, ela é, se você clicar no original em hebraico, é carneiro, chifre de carneiro berrante, trombeta ou corneta. É essa a trombeta, é uma trombeta especial que tocava por toda a terra de Israel, anunciando o ano aceitável do Senhor, a última saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos, para no ano seguinte acontecer tudo isso que você pode ler no contexto de Levítico 25. Toda a justiça aconteceria nesse ano, o ano aceitável do Senhor, que tipifica o milênio, irmãos. Vamos abrir logo a revelação, que já não deve ser mais revelação, os irmãos que acompanham o canal já entendem essas coisas. Vocês já conseguiram discernir que isso aqui é paralelo ao que a gente está falando aqui. Esse silêncio que houve aqui é o silêncio que vai haver no céu. Nas vésperas do toque da 7ª trombeta, quando ela tocar, o reino desse mundo passa para a mão do nosso Deus e do seu Cristo. E há alarido no céu, gritaria no céu, como houve em Jericó. Em Jericó, o povo de Deus, do arraial dos israelitas, gritaram e cantaram, e a muralha caíram nos pés dele, e eles entraram na posse da terra, e ali Deus cumpriu a promessa. E é o que vai acontecer no final dos tempos.
no suar dos dias da sétima trombeta, Cristo vem com a igreja pisar o lagar da ira de Deus, vencendo principados, potestades, vencendo a besta, o falso profeta e o seu povo na terra. Vai destruí-los, vão matá-los e vai vencê-los na batalha do Armagedão e vai tomar a posse do reino que lhe foi prometida. O reino de Davi, seu pai. E aí, o que acontece, irmãos? A igreja vai para a corregência com Cristo e o milênio começa. O ano aceitável do Senhor. Essa trombeta de chifre berrante, ela tipifica a última trombeta. Tem muita gente que confunde isso. Na festa das trombetas já diz que a sétima trombeta está ali. Não é verdade. A festa da trombeta faz o povo ficar quieto, afligindo a sua alma. No dia da trombeta do chifre de carneiro berrante, que passa por toda a terra, todo mundo vai ouvir, vai ser o dia da vinda de Cristo, ele vai sair para estabelecer o ano aceitável, 1000 anos de Cristo com a igreja reinando sobre essa terra, restaurando todas as coisas. Vamos lá, então o contexto disso está em Apocalipse, eu vou reler Apocalipse 8, vou reler para a gente agora entender Apocalipse 8 de 1 a 6, que diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo como orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Essas são as realidades, irmão. Jericó foi sombra. Aqui é a realidade. As trombetas caindo na terra, as orações dos santos subindo, as trombetas caindo na terra. O silêncio no céu quando a sétima trombeta vai ser tocada. E então a saída dos santos, do santo dos santos do nosso sumo sacerdote, o nosso rei, nosso Senhor Jesus. Ele sai de lá e aí a gente vai para Apocalipse 11. E da mesma forma como aconteceu em Jericó, quando o povo gritou e as muralhas caíram debaixo dos seus pés e eles tomaram posse do reino, o que vai acontecer em Apocalipse 11? Aí a sétima trombeta. Olha o que acontece nesse evento. O sétimo anjo tocou a trombeta de chifre berrante, que passa por toda a cidade, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinaram pelos séculos dos séculos. E houve no céu grandes vozes: gritai, gritai, como disse Josué, e a muralha caiu. Os principados e potestades que defendem o reino desse mundo, que tipificam essa muralha, eles vão cair por terra. E Cristo vai tomar posse, vai matar o povo da besta, vai aprisionar a besta e o falso profeta, vai queimar tudo, vai destruir tudo e vai sobrar aqueles que temeram a Deus. Como a gente falou naquele vídeo dos 1260, 1290 e 1335 que eu gravei com o irmão Jael. Nações vão sobrar, porque a parentela de Raabe foi salva, junto com Raabe, que tipifica a igreja ali. Essa parentela dela foi salva. Elas faziam parte daquele reino, mas creram no Deus dos 2 espias que foram guardados na casa de Raabe. E foi feita promessa para a família dela também que seriam salvos. Seriam guardados da ira de Deus e da destruição da cidade. Nações vão ser guardadas, irmãos. Está tipificada na família de Raabe. Entendido, irmãos? Esse paralelo, esse silêncio no céu houve em Jericó e fazia parte do dia da expiação. Tá? Não tenho uma revelação sobre a meia hora. Andei meditando a respeito daquele momento entre a tarde do dia 9, do dia da expiação, até o dia 10 do dia da expiação. Essa meia hora pode ser que esteja ali. Eu não cheguei na revelação desse pormenor dos 30 minutos, mas sei que o silêncio está revelado para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, a sua meditação. Acréscimos são sempre bem-vindos.
mas daquela maneira, irmãos, com educação, e eu sempre vou responder assim que eu puder. Tá bom? Ativa o sininho aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você gostou. Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.